A presença de referências a anjos, sentinelas e seres das estrelas em textos e tradições de povos antigos levanta questões intrigantes sobre as interpretações e compreensões de interações enigmáticas ao longo da história humana. Embora essas figuras apareçam em diferentes formas e contextos culturais, há alguns pontos centrais que podem ser analisados para entender por que esses seres eram significativos e o que isso revela sobre os povos que os mencionavam. O que são anjos e demônios? O que são os sentinelas e seres das estrelas? A verdade foi escondida? Descubra tudo isso aqui no Ato Life. Portanto, se gosta deste tipo de conteúdo, já deixe o like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e compartilhe com todos aqueles que você acha que irá gostar deste conteúdo. Vamos lá! Em muitas culturas antigas, especialmente nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, os anjos eram vistos como intermediários entre a humanidade e uma divindade suprema. No Antigo Testamento, por exemplo, anjos são frequentemente mencionados como portadores de mensagens e agentes da vontade divina. No Islã, anjos como Jibril, Gabriel, desempenham um papel crucial na transmissão das revelações de Deus. No entanto, a ideia de seres celestiais não se limita a essas tradições. Em civilizações mesopotâmicas, egípcias e persas, encontramos figuras semelhantes, como os deuses mensageiros, ou servidores das divindades, que atuavam como intermediários entre o mundo dos homens e os deuses. Estes seres, muitas vezes descritos com características humanas, mas com poderes ou aparência sobre-humanos, simbolizam a crença de que o cosmos estava em comunicação direta com os mortais. Essas representações refletem uma busca por compreender o inexplicável e lidar com o sobrenatural. Fenômenos naturais desconhecidos, como astros e eventos cósmicos, eram associados à intervenção de seres de outro mundo, reforçando a crença em uma conexão direta com o divino. O termo sentinela aparece no livro de Enoque, um texto apócrifo associado à tradição judaico-cristã, onde são descritos como anjos caídos que, ao vigiar a terra, se rebelam contra Deus, ensinando segredos proibidos à humanidade. A noção de sentinelas como guardiões ou observadores também aparece em outras culturas. No zoroastrismo, por exemplo, há seres espirituais que têm a tarefa de supervisionar o mundo físico e espiritual. E no Antigo Egito, deuses como Horus são associados à observação e vigilância do reino dos vivos e dos mortos. O conceito de seres que vigiam ou guardam o mundo sugere uma preocupação ancestral com a ordem e o controle do cosmos. As civilizações antigas, muitas vezes confrontadas com a imprevisibilidade do mundo natural, viam nesses seres a garantia de uma supervisão constante, seja para manter a ordem ou para punir aqueles que desobedecessem às leis cósmicas. Os seres das estrelas frequentemente aparecem em mitologias de diferentes povos, refletindo uma relação profunda entre a humanidade e o cosmos. Muitos povos antigos, como os sumérios, egípcios e maias, acreditavam que seus ancestrais ou deuses vinham das estrelas, associando as constelações a figuras divinas ou heróis míticos. Na tradição suméria, por exemplo, os Anunnaki eram deuses ligados ao destino dos humanos e associados a corpos celestes. Na cultura indígena norte-americana, algumas tribos acreditam em povos das estrelas, seres que descem à Terra para compartilhar sabedoria. Esses seres das estrelas não são apenas vistos como deuses distantes, mas muitas vezes como guias, amigos ou professores espirituais que trazem sabedoria sobre o universo. Essa conexão cósmica pode refletir a observação constante do céu pelos povos antigos. O movimento dos astros era interpretado como sinais divinos,
e a ideia de que as estrelas eram habitadas ou influenciadas por seres sobrenaturais sugere que os antigos viam o cosmos como uma extensão do seu mundo espiritual. Há várias interpretações sobre essas antigas referências a anjos, sentinelas, seres das estrelas e seres que vieram dos céus. Alguns estudiosos religiosos interpretam esses relatos como uma forma de expressão simbólica da relação dos humanos com o sagrado. Já no mundo contemporâneo, surgiu a teoria de antigos astronautas. Essas descrições poderiam representar possíveis encontros com seres extraterrestres que foram compreendidos pelos povos antigos de acordo com suas próprias cosmologias e crenças. Mas onde surgiu o termo extraterrestre? O termo extraterrestre, que significa de fora da Terra, do latim extra, fora, e terrestris mais terrestre, tornou-se amplamente associado a seres de outros planetas após o famoso caso Roswell, que ocorreu em julho de 1947. Esse incidente marcou um ponto de inflexão na percepção pública sobre a possibilidade de vida fora da Terra, dando início a uma era moderna de especulações sobre UFOs e extraterrestres. O caso Roswell envolve a queda de um OVNI, objeto não identificado, em uma área desértica próxima à cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Inicialmente, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que havia recuperado um disco voador, mas logo depois recuou, modificando sua versão para a de um balão meteorológico. Essa mudança de narrativa foi o estopim para teorias de conspiração que afirmavam que o governo estava acobertando um contato direto com vida alienígena. Embora o termo extraterrestre já existisse anteriormente, sua popularidade disparou após o caso Roswell. O episódio instigou a imaginação popular e deu origem a um grande número de relatos e teorias relacionadas a seres de outros planetas. A cultura de massas, especialmente através da literatura de ficção científica e do cinema, rapidamente adotou o termo para descrever seres que não apenas vinham de outros planetas, mas que também interagiam de maneiras misteriosas com os humanos. Antes de 1947, a possibilidade de vida fora da Terra já era debatida entre cientistas, filósofos e escritores. Na ficção científica, escritores como H.G. Wells, com seu livro A Guerra dos Mundos, 1998, já haviam explorado a ideia de invasões alienígenas e seres extraterrestres. Contudo, o caso Roswell e a subsequente onda de relatos de avistamentos de OVNIs na década de 1950 consolidaram a crença popular de que os extraterrestres não eram apenas uma hipótese distante, mas talvez já estivessem visitando a Terra. Muitas forças militares, governos e até mesmo o Pentágono já assumiram a presença de eventos com a aparição de aeronaves que superam qualquer tecnologia conhecida na Terra. Dos principais projetos de revelação é o Disclosure Project. O Disclosure Project, Projeto Revelação, foi iniciado pelo médico americano Dr. Stephen M. Greer, um dos principais defensores da divulgação de informações relacionadas a OVNIs e à existência de vida extraterrestre. Em maio de 2001, Greer organizou uma conferência de imprensa no National Press Club, em Washington, D.C., que se tornou um marco importante no movimento por transparência governamental sobre a questão dos OVNIs. O Disclosure Project foi fundado em 1993, com o objetivo de pressionar o governo dos Estados Unidos a liberar documentos confidenciais relacionados a OVNIs e a divulgar informações sobre o contato com civilizações extraterrestres. A iniciativa surgiu a partir da crescente percepção, entre ufólogos e pesquisadores, de que os governos, especialmente o dos Estados Unidos da América, estariam escondendo informações sobre avistamentos de OVNIs e tecnologias alienígenas. O projeto buscava expor o que seria uma operação massiva de sigilo
conhecida como acobertamento, cover-up. O principal objetivo do Disclosure Project era fornecer evidências convincentes, por meio de depoimentos de testemunhas militares, governamentais e científicas, de que a humanidade já teria tido contato com seres extraterrestres e de que governos de várias nações, particularmente os Estados Unidos da América, estariam ocultando essas informações do público. Além disso, Greer argumentava que o conhecimento de tecnologias avançadas, supostamente derivadas de estudos sobre OVNIs, poderia transformar áreas como energia e transporte, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Em 9 de maio de 2001, o Dr. Stephen Greer organizou uma conferência no National Press Club, com a participação de aproximadamente 20 testemunhas de alto escalão, incluindo ex-militares, cientistas, funcionários governamentais e pilotos. Essas testemunhas prestaram depoimentos afirmando que haviam tido acesso a informações relacionadas a OVNIs, avistamentos e até mesmo a programas secretos de engenharia reversa de naves alienígenas. Entre os depoimentos estavam John Callahan, ex-funcionário da FAA, Federal Aviation Administration, que relatou a intercepção de OVNIs por pilotos comerciais; Robert Salas, ex-capitão da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que testemunhou sobre um incidente em que OVNIs desativaram mísseis nucleares em uma base militar; Clifford Stone, ex-sargento do Exército dos Estados Unidos da América, que alegou ter participado de operações de resgate de OVNIs acidentados e de seres extraterrestres; Dr. Carol Rosin, ex-consultora da indústria aeroespacial, que falou sobre o uso de informações sobre OVNIs para militarizar o espaço. Essas testemunhas não apenas relataram suas experiências, mas também pediram ao Congresso dos Estados Unidos que realizasse audiências públicas para investigar o assunto e liberar os arquivos classificados relacionados a OVNIs. Greer e suas testemunhas alegaram que muitos desses documentos eram ocultados sob pretexto de segurança nacional, mas que o sigilo estava sendo mantido para proteger interesses econômicos e políticos. A conferência de imprensa recebeu ampla cobertura da mídia internacional e gerou considerável atenção pública. No entanto, o evento não levou a ações concretas por parte dos Estados Unidos ou do Congresso. Muitos dos relatos foram recebidos com ceticismo, e o fato de a conferência ter ocorrido poucos meses antes dos ataques de 11 de setembro de 2001 fez com que a questão rapidamente desaparecesse das manchetes. Apesar disso, o Disclosure Project teve um impacto duradouro no movimento de transparência sobre OVNIs. A conferência ajudou a legitimar, para muitos, a discussão sobre a existência de vida extraterrestre e a necessidade de investigar os avistamentos de OVNIs de maneira mais aberta. Além disso, reforçou o argumento de que militares, cientistas e outros profissionais com carreiras respeitáveis estavam dispostos a compartilhar suas experiências sobre o tema. De acordo com o que vimos até aqui, os seres humanos sempre registraram contatos com os seres que desceram do céu. Esses eventos foram registrados em cavernas, paredes, tábuas e papiros. Tudo indica que as diferentes nações e culturas deram nomes diferentes para esses seres. Mas os termos utilizados no passado ficaram no passado, e hoje eles são comumente chamados de extraterrestres. Tudo indica que esses seres são interdimensionais. Eles seriam capazes de habitar ou transitar entre diferentes dimensões de realidade, existindo em planos que não são acessíveis diretamente pelos sentidos humanos ou pela tecnologia convencional. O conceito levanta a possibilidade de que a realidade que percebemos através dos 5 sentidos é apenas uma parte da realidade, onde outros tipos de vida, com propriedades e capacidades muito diferentes das nossas, poderiam existir. Há a possibilidade desses seres se manifestarem em corpos biológicos ou em corpos plasmáticos, um estado da matéria extremamente energético, em vez de moléculas orgânicas como a vida terrestre que conhecemos. Como o plasma é uma substância fluida,
Os corpos desses seres poderiam ter formas mutáveis e dinâmicas. Eles poderiam mudar de tamanho, forma e intensidade de luz, dependendo de suas interações com o ambiente ou suas intenções. Eu não estou afirmando, estou perguntando. Se esses seres podem mudar de forma, estariam eles se manifestando a partir das crenças e cultura dos indivíduos que chegam a ter experiência com eles? Eu não estou afirmando, estou perguntando. Por que apenas cristãos têm experiências com anjos, demônios, Virgem Maria, com santos e com Cristo? Eu não estou afirmando, estou perguntando. Por que apenas hinduístas têm experiências com Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Hanuman, entre outros? Eu não estou afirmando, estou perguntando. Por que apenas os índios Hopi tiveram experiências com Tawa, Massaú, Katsinas, entre outros? Eu não estou afirmando, estou perguntando. Por que apenas os astecas tiveram experiências com Quetzalcoatl, Xiptotec, Tlaloc, entre outros? Estaria todos os povos tendo experiências com os mesmos seres? Sempre fomos influenciados e manipulados pelos seres das estrelas. Essa relação tem sido positiva. Neste vídeo, apenas apresentei fatos. A minha opinião sobre tudo isso talvez fique para um outro vídeo sobre o assunto. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe na área de comentários. Obrigado pela presença. Se gostou, deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijo no coração e valeu!